Nós começamos aqui um estudo sobre Cristo e a lei. Sentimos a necessidade de falar sobre esse assunto. É muito importante ouvirmos e aprendermos sobre esse assunto. E temos muita coisa ainda a compartilhar com todos vocês. E falamos sobre a graça e a lei no primeiro assunto aqui, falamos que o grande mandamento de Jesus, ele resumiu em 2 mandamentos de toda a lei de Moisés, que amar o Senhor Deus de todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, sendo o segundo mandamento. Então, Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça, e na graça Jesus, ele resumiu os mandamentos da lei de Moisés nesses 2 mandamentos, e ele quer que obedeçamos os seus mandamentos, porque os seus mandamentos não são pesados. A lei de Moisés sim, mas os mandamentos de Jesus não. O jugo de Jesus é suave, seu fardo é leve. No estudo anterior, nós falamos sobre algumas diferenças que existem entre Cristo e a lei. E nós hoje estaremos falando sobre a utilidade da lei, porque muitas pessoas podem questionar. Então, a lei para que serve? Se a graça é superior, se no período da graça, quando Jesus Cristo veio a este mundo, aboliu muitas coisas do Antigo Testamento, da lei de Moisés, Jesus aboliu muitas coisas. Então, para que serve a lei se ela não traz salvação ao pecador, se ela não justifica o pecador, se a lei não conseguimos alcançar o seu padrão? Então, que utilidade a lei me traz? Então, que benefício a lei pode me trazer? É muito importante esse questionamento, porque de forma alguma devemos anular a lei de Moisés, devemos anular o Antigo Testamento. A graça não anula a lei de Moisés, muitas coisas sim, mas ela é importante. A lei de Moisés é importante e devemos praticar tudo aquilo que está na lei de Moisés quando encontramos respaldo no Novo Testamento, quando Jesus Cristo dá ênfase àquilo que está no Antigo Testamento, que está na lei de Moisés, principalmente. Então, se não encontramos nenhum respaldo, se não encontramos nenhum mandamento de Jesus no Novo Testamento a respeito de algumas práticas no Antigo Testamento, então isso foi abolido, não devemos praticar. Jesus, então, não levou em consideração, porque se ele tivesse levado em consideração, ele teria aplicado para a sua igreja. Pelo contrário, ele anulou e aboliu muitas coisas. O véu do templo foi rasgado quando Jesus morreu na cruz. O véu foi rasgado. Então podemos ter acesso diretamente a Deus sem precisarmos de todos aqueles rituais do Antigo Testamento para se chegar até Deus. Por esse motivo, nós estaremos falando sobre a utilidade da lei. Quando eu leio a lei de Deus, os 5 livros de Moisés, o que ela traz de útil para mim? Vamos citar aqui pelo menos 5 utilidades da lei. Em primeiro lugar, quanto mais eu leio a lei de Deus, os 5 livros de Moisés, mais eu fico convencido que sou um pecador. Quanto mais eu leio a lei de Moisés, mais convencido fico que sou um pecador diante de Deus. Olha a utilidade da lei. Em Romanos capítulo 5, versículo 13, o apóstolo Paulo disse, porque o apóstolo Paulo ele trata desse assunto profundo aqui, sobre a lei, sobre a graça sendo superior à lei. E ele fala sobre a importância da lei também. E ele diz em Romanos 5,13, uma dessas importâncias da lei. Ele diz, porque antes da lei já estava o pecado no mundo. Mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Então o apóstolo Paulo está dizendo que antes da lei, porque a lei veio por intermédio de Moisés, mas o pecado veio por intermédio de Adão.
Então, entre Adão até Moisés, nós temos aí um período aproximado de 2000 anos. Entre Adão até Moisés, existiram muitos homens de Deus, como Noé, como Enoque, como Abraão, como Isaac, Jacó, José, Jó e tantos outros homens de Deus que viveram antes da lei, antes de Moisés trazer a lei. Então, nesse período, o apóstolo Paulo está dizendo que não existia a lei, mas existia o pecado. Existia o pecado. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Podemos afirmar aqui, diante do que o apóstolo Paulo falou, que a lei, ela traz na nossa consciência a gravidade do pecado. A gravidade do pecado. Quem conhece a lei de Moisés, a pessoa peca conscientemente. A lei trouxe esse peso. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Antes da lei, o pecado não se leva em conta, porque eu não conheço a lei. A lei me traz a consciência de aquilo que eu estou fazendo é um pecado grave diante de Deus. A lei trouxe essa grande importância aqui. Ela me convence cada vez mais o quanto pecador eu sou. Em Romanos 7, versículo 7, o apóstolo Paulo também diz o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei. O apóstolo Paulo vai dizer: eu conheci o pecado pela lei. A lei me mostrou o meu pecado. Ele vai dar um exemplo. Eu não conheceria o desejo da carne se a lei não dissesse assim: não cobiçarás. A lei quem diz: não cobiçarás, não matarás, não roubarás. São exemplos aqui que a gente está vendo dos mandamentos que está incluso na lei de Moisés. Então, se a lei diz que eu não devo fazer essas coisas, que é pecado, então eu conheço agora, estou consciente que é pecado, e se eu cometer, eu estou fazendo uma coisa contra a minha consciência. Então vem a gravidade do pecado. Então a lei, ela traz a gravidade do pecado. A lei me mostra o quanto sou um pecador diante de Deus. O apóstolo Paulo também vai dizer em Romanos 3:20, a parte B, que diz assim: pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. O apóstolo Paulo está dizendo assim, em outras palavras: se tem uma coisa que a lei traz de utilidade para todos nós, se tem uma coisa que a lei traz de benefício para todos nós, seres humanos, é o conhecimento do pecado. Então aqui está a primeira utilidade da lei. Não podemos dizer a lei é inútil, a lei não serve para nada. Os 5 livros da lei de Moisés não têm nenhuma utilidade. Tem sim, ela traz o pleno conhecimento do pecado, ela traz essa gravidade do pecado. A lei de Moisés é importante em primeiro lugar, porque quanto mais eu leio, mais convencido fico que sou um pecador diante de Deus. A segunda utilidade da lei é quanto mais eu leio a lei de Deus, mais convencido eu fico da minha incapacidade de obedecer a Deus pelas obras. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a salvação não vem por meio das obras. Está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, nem das obras, para que ninguém se glorie. Porque as obras da lei só glorificam o homem se ele conseguir praticar. Ou ele achar que está praticando corretamente. Isso traz glória ao ser humano. Eu não faço isso, não faço aquilo. Muitas pessoas justificam: eu não pratico adultério, eu não roubo, nunca matei ninguém, eu faço isso, faço aquilo, guardo o sábado, não como isso, não como aquilo. Então a pessoa só se justifica diante de Deus pelas obras, por meio das obras. E Deus não aceita esse tipo de justificativo. Por quê? Porque eu sou um pecador diante de Deus. E a Bíblia diz que por eu ser um pecador, já estou separado de Deus, por causa do meu pecado. E pelas obras da lei,
ou pela prática da lei, aquilo que eu pratico da lei, ou qualquer obra que o homem faça, isso jamais pode lhe justificar ou pode lhe tornar justo diante de Deus. Jamais. Porque nós somos incapazes de obedecer a Deus pelas obras. Jamais. Nós somos incapazes para isso. As minhas obras, alguém já disse até o seguinte, que as obras que salvam não são as minhas, mas as obras que Jesus fez por mim, em meu lugar. As boas obras é para que o salvo pratique, e não para ser salvo, mas é para o salvo praticar. Aquele que já foi salvo pela graça, por intermédio da graça de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele disse em Romanos 3:28, concluímos, pois, que o homem é justificado. Vamos colocar essa palavra aqui, salvos, para a gente entender melhor, né? Concluímos, pois, que o homem é salvo pela fé, sem as obras da lei. Então o homem consegue a salvação, não pela prática de alguma coisa da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, somente. Em Romanos 11:7, o apóstolo Paulo diz: o que Israel buscava, isso não o alcançou. O que é que Israel buscava alcançar? A salvação. Israel buscava alcançar a justiça diante de Deus, pelas obras da lei. Mas Israel não alcançou, disse o apóstolo Paulo. Ninguém alcançou. Mas os eleitos, quem são os eleitos? São aqueles que são salvos em Jesus Cristo. Aqueles que crêem na graça de Jesus e aí recebem o perdão dos seus pecados. Esses são os eleitos, alcançaram, disse o apóstolo Paulo. Aquilo que os judeus em todo o tempo buscavam alcançar, nunca alcançaram. Mas aqueles que crêem na graça de Jesus já alcançaram. Já chegaram lá por intermédio de Jesus. E os outros foram endurecidos. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Israel endureceu seu coração, pensando em que estava praticando as obras da lei. Quem tenta, na verdade, alguma justiça diante de Deus, praticando algum mandamento da lei de Moisés, esse vai acabar com o seu coração endurecido, petrificado, achando que é justo, achando que é melhor que os outros, se justificando a todo tempo como justo, como melhor do que os outros. Então Israel buscava a salvação ou a justificação pela lei e nenhum deles até hoje alcançou. Os crentes em Jesus Cristo alcançaram pela fé, não pelas obras da lei, mas pela fé. Então, pelas obras da lei, vem a consciência de uma incapacidade humana de alcançar a salvação. Pois se fosse pela lei, a salvação seria pelas obras, e não pela graça de Deus, pelo favor imerecido que Deus fez por nós. Então a salvação é um favor que Deus fez por nós, é a misericórdia de Deus. As obras da lei não apelam para a misericórdia de Deus, não apelam para a compaixão de Deus, porque se eu estou praticando a lei, então eu estou justo diante de Deus, eu não tenho que apelar à misericórdia de Deus. Mas se a salvação é pela graça, eu tenho que fazer como aquele publicano que batia no peito e dizia assim: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Contou Jesus a parábola do publicano e o fariseu? Mas o fariseu, pelas obras da lei, passava o tempo todo em pé, se justificando, batendo no peito e dizendo: ó Deus, eu não sou como esses pecadores. Eu pratico a tua lei, eu pratico o jejum 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana. Eu entrego a ti o dízimo de tudo, eu faço isso e faço aquilo. Eu pratico a lei, eu pratico as obras da tua lei. Eu sou justo diante de ti, eu não sou como esses pecadores aí. Alguém querer praticar a lei, não somente a lei de Moisés, mas qualquer lei que alguma denominação estabeleça. Isso é perigoso. Qualquer lei, regras que estabeleça,
para que seja como um jugo para as pessoas. Isso é perigoso. Isso vai tornar uns, na sua consciência, achando que é melhor que outros. Então isso é muito perigoso, esse tipo de coisa. Então a lei me mostra que pelas obras eu não posso ser salvo. A lei, ela me mostra que eu sou fraco e pecador, incapaz de obedecer a Deus pelas obras da lei. Sou incapaz de obedecer a Deus. Mas pela fé eu alcanço, pela fé na graça de Jesus, eu alcanço aquilo que a lei jamais conseguiu alcançar, que é a salvação. Eu não consigo a salvação por meio de obras, eu consigo a salvação por meio de Jesus, pela sua graça, pela sua misericórdia. Então veja só, a lei me mostra o quanto sou um pecador. É a primeira utilidade da lei. A segunda utilidade da lei é que ela me mostra que eu sou incapaz de obedecer a Deus pelas obras. Eu sou incapaz. A lei é como se fosse um topo cheio de escadinhas para chegar lá em cima, no céu. Eu vou subindo, subo um degrau, subo outro, mas ela é tão alta que eu não consigo alcançar. Eu não chego lá, é impossível. Homem nenhum consegue chegar lá. E Jesus Cristo, ele conseguiu, chegou lá, e ele estende a mão lá de cima para mim, e segura a minha mão, e diz assim: chega, filho meu, você crê, você acredita em mim, você colocou a sua fé em mim, então venha, que eu alcancei aquilo que você, pelas obras, não consegue alcançar, mas eu alcancei. Eis que eu trago para você, eu te dou a herança eterna. Basta que você creia em mim e receba o perdão dos seus pecados através do sangue que eu derramei na cruz. Em terceiro lugar, a grande utilidade da lei é que quanto mais eu leio, mais convencido eu fico da grande santidade, pureza, justiça e bondade de Deus. Olha o que a lei traz. A lei mostra o quanto Deus é santo. A lei mostra o quanto Deus é puro, justo e bondoso. Interessante que Levítico, ele trata da santidade de Deus. O tema do livro de Levítico é a santidade de Deus. Deus é santo, tão santo que a lei estabelecida por ele é incapaz de nós alcançarmos, porque a santidade de Deus é grande. Então, Romanos capítulo 7, versículo 12 e o 14, o apóstolo Paulo disse que a lei é santa. O mandamento de Deus é santo, é justo e bom. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, no versículo 14. A lei é espiritual, disse o apóstolo Paulo. Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então a lei, ela é inatingível. Deus estabeleceu ali um padrão de vida santa. Deus estabeleceu ali, na lei de Moisés, o padrão de vida santa e perfeita. Por isso que não conseguimos alcançar. Por isso que ninguém consegue alcançar. E é por isso que Jesus conseguiu alcançar. Então, alguém que pudesse vir a este mundo para nos salvar, para oferecer salvação, teria que alcançar aquele padrão de vida perfeita estabelecida por Deus na lei. E Jesus alcançou aquele padrão de vida perfeita lá conforme a lei de Deus. Jesus alcançou. Por isso que ele pode nos salvar. Porque só alguém que é perfeito pode salvar aquele que é imperfeito. Somente aquele que nunca cometeu pecado é que pode salvar o pecador. E só Jesus Cristo e mais ninguém conseguiu alcançar aquele padrão de vida santa, pura e justa. Então Jesus Cristo foi o homem perfeito e ele pode nos salvar perfeitamente. Ele é o único homem que pode nos salvar. Então você tem que confiar somente nele e tirar a sua fé em todos os demais, porque ele é aquele que alcançou a vida perfeita, e você é imperfeito, você é pecador, e ele santo, e ele pode te salvar. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo ali se rasgou. O que significa isso?
Eu, como pecador, não podia passar por aquele véu, porque do outro lado estava o lugar santo dos santos. Segundo os relatos antigos, se eu tentasse ultrapassar aquele véu, eu seria morto, porque eu não conseguiria contemplar a glória de Deus. Então, quando Jesus morreu ali na cruz, ele rasgou aquela separação que existia entre o pecador e Deus. Ele rasgou, ele rompeu, ele aniquilou toda a barreira, todo o muro que existia entre nós e Deus, por causa do pecado. Jesus destruiu o pecado. Jesus destruiu o pecado tendo uma vida sem pecado, porque só destrói o pecado quem não tem pecado. Jesus fez isso, e nós podemos então viver uma vida diante de Deus, de transformação, de vida nova em Cristo, em Jesus. Somente Ele pode nos dar vida nova, vida transformada, vida que agrade a Deus e que obedeça o padrão de vida agora que Ele estabelece no Novo Testamento. Fica claro aqui, então, essas 3 utilidades da lei. Primeiro, eu quanto mais leio, mais fico convencido que sou um pecador. Quanto mais leio, em segundo lugar, eu fico convencido da minha incapacidade de obedecer a Deus pelas obras. Em terceiro lugar, eu fico convencido da grande santidade, pureza, justiça e bondade de Deus. Em quarto lugar, quanto mais eu leio, mais sinto necessidade de um Salvador. Quanto mais eu leio a lei de Deus, mais eu sinto que sou um pecador. Aí eu vou sentir necessidade de um Salvador. Não, Deus, não dá para obedecer, realmente alcançar a justiça por meio da tua lei. É muito santa a tua lei, é muito pura, é inalcançável, e eu sou um pecador. É alta demais, é um padrão alto demais. Então eu preciso de um Salvador, Deus. Eu preciso de alguém que tenha obedecido a tua lei, para que eu possa ter fé nessa pessoa que alcançou a tua lei e por meio dele ter a vida eterna. Quanto mais eu leio a lei de Deus, mais sinto necessidade de um Salvador. Porque quem precisa de um Salvador é o pecador. Interessante que o apóstolo Paulo trata muito sobre esse assunto, Cristo e a lei. Ele era um conhecedor da lei profundo. As 2 epístolas que o apóstolo Paulo mais trata sobre esse assunto é Romanos e Gálatas. Se alguém se interessa de saber a diferença entre a lei e a graça, basta a pessoa estar atentos nesses 2 livros aqui. Porque Paulo escreve aqui para igrejas onde é composta por judeus convertidos. Gálatas, lá na Galácia, e em Roma, aos romanos. Então Paulo trata de pessoas convertidas do judaísmo ao cristianismo, e eles ainda estavam precisando de muita orientação sobre esse assunto, porque eles tinham vindo da tradição judaica, que estava estabelecido lá na lei de Moisés, e que Paulo faz essa grande diferença. Agora eles estão dentro da graça, saíram da lei para mergulhar na graça. Gálatas capítulo 3, versículo 24, Paulo disse: de modo que a lei se tornou para nós como um aio. Aio significa canal, significa uma ponte. Então a lei serviu para nós como uma ponte para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Então a lei não torna ninguém justo diante de Deus, a lei não salva ninguém, mas a lei fez o quê? A lei serviu para mim de uma ponte até Cristo, de me mostrar Cristo. Quando Jesus Cristo veio, como se a lei dissesse assim: é este o Cristo, pendurado no madeiro, como está escrito lá na lei de Moisés, que alguém iria tomar toda a nossa maldição pendurado no madeiro. Então a lei está dizendo lá: esse é Jesus, homem perfeito, que foi pendurado no madeiro. Então quando este homem aparecer, é ele o Cristo. Então a lei me serviu de um professor, de uma ponte, para me mostrar quem é Cristo, quem é aquele que justifica. É como se a lei dissesse assim: eu não posso justificar vocês, eu não posso salvar, porque vocês não conseguem me alcançar, mas virá um e irá sim alcançar no lugar de vocês a salvação.
Então a lei serviu de ponte para nos conduzir até Cristo. Então, alguém fez uma pergunta da seguinte maneira: a Bíblia salva? A palavra de Deus salva? A Bíblia salva? A gente vê tantas pessoas conduzindo a Bíblia e manuseando a Bíblia e que não tem salvação, e que conhece a Bíblia, e que conhece até profundamente a Bíblia, e que lê a Bíblia mais do que muitos que servem a Deus verdadeiramente, mas nunca nasceram de novo, não tem vida transformada, não tem vida nova em Cristo. Então a Bíblia não salva, mas a Bíblia mostra quem é o Salvador. A Bíblia não salva, mas ela conduz ao Salvador. Assim é a lei. A lei de Moisés não pode salvar, mas ela mostra quem é o Salvador. E alguém pode perguntar, então como as pessoas no Antigo Testamento eram salvas? Pela lei? Não eram salvas pela lei. Então eram salvas pelo quê? Por Jesus. Mas como por meio de Jesus? Como pode ser salvo por meio de Jesus se Jesus não tenha nem vindo ainda? Sim, mas a lei já apontava para o Salvador. A promessa de Deus de enviar o Salvador. E quem acreditasse, quem cresce nessa promessa de Deus de enviar um Salvador, então este era justificado diante de Deus quando acreditava, quando cria nessa promessa de Deus. Eis aí a grande importância da lei. Ela nos leva a ter necessidade de Jesus. A quinta e última utilidade da lei é: quanto mais eu leio a lei de Deus, mais vejo a graça de Deus através da promessa que Ele fez de enviar Jesus. É na lei onde estão reveladas aí as primeiras promessas de Deus de enviar o Salvador. Logo quando Adão pecou, Deus já prometeu que iria enviar um que seria aquele que iria pisar a cabeça da serpente. Deus então fez uma promessa de enviar o Salvador. Deus já fez a Adão quando ele pecou, quando Eva pecou também, e eles creram nessa promessa de Deus, desse Salvador. Deus então apareceu a Abraão e disse que dele faria uma grande descendência e que dele viria o Salvador. De Abraão viria um que seria o Salvador e que Deus enviaria a este mundo. Então Abraão creu e foi justificado pela fé e não pelas obras da lei, porque a lei nem existia ainda. Abraão creu nessa promessa de Deus. Podemos dizer assim: hoje as pessoas são salvas por meio de Jesus que já veio. No Antigo Testamento as pessoas eram salvas por meio de Jesus que viria, do Salvador que viria. Depois Deus aparece a Isaac, a Jacó, a Moisés, e Deus faz essa promessa de enviar esse Salvador. E tem muitas promessas nos profetas, no livro dos profetas e nos salmos a respeito desse Messias, desse Salvador que viria, desse Emanuel. As pessoas seriam salvas mediante a fé nessa promessa de Deus. A salvação vem pela fé nessa promessa de Deus, não pela lei, mas a fé na promessa do Salvador que Deus disse que enviaria. Então a única incapacidade da lei é de trazer justiça ao pecador, ou seja, de trazer salvação ao pecador. Por quê? Porque ela é santa, é justa e nós somos pecadores. Em Gálatas 3, versículo 11, o apóstolo Paulo disse: é evidente, é claro demais, que pela lei ninguém pode ser justo diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, não pela lei. Atos capítulo 13, versículo 39, diz assim: e de todas as coisas de que não pudestes ser justo diante da lei de Moisés, por meio de Jesus, nós somos justificados. Sim, todo aquele que nele crê é justificado diante de Deus. Então a lei é incapaz de salvar. A lei não pode salvar ninguém pelas suas obras. Deus não deu a lei inclusive para salvação. De maneira alguma. Não existe nenhum texto, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, que diga que a lei é para o homem ser salvo. Deus, ele estabeleceu a lei e deu a lei a um povo que já era dele, que ele já tinha separado como nação sua, povo adquirido,
Um povo que vem da descendência de Abraão, que foi justificado diante de Deus pela fé, que nem conhecia a lei. Então Deus deu a lei a um povo que já pertencia a Ele. Então no próximo estudo nós falaremos mais aqui sobre a justificação em Cristo e não na lei. Estaremos nesse momento orando por todos vocês. Ó Deus, nós te agradecemos por esse estudo aqui, pela tua palavra que é justa, que é santa, pela tua lei que é pureza, é santidade, é boa, é perfeita, e que Jesus conseguiu alcançar aquele padrão estabelecido por Deus de vida perfeita, morrendo pelo imperfeito que somos nós, pecadores. Muito obrigado por Jesus, porque se não fosse Jesus, Senhor, estávamos todos perdidos. Todo mundo estava destinado ao inferno. Se não fosse a tua graça por intermédio de Jesus, o mais vil pecador pode abraçar, pode crer e pode, por meio de Jesus, adquirir a salvação. Somente por meio de Cristo. Que tenha misericórdia daqueles que tentam, por alguma obra, por meio da lei, alcançar, atingir a salvação. Estes estão perdidos, Deus, porque não conhecem a tua graça, que é Jesus. Ainda não entendem que a salvação é pela graça de Deus, não é por aquilo que realizamos, mas por aquilo que Jesus realizou por nós. Então eu te peço que as pessoas que nos ouvem possam entender que precisam de Jesus, que são pecadores diante de Deus, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus, que são incapazes de conseguir a salvação por meio das obras, que sentem necessidade de um Salvador e que creiam na promessa que Deus fez e que Deus consumou em Jesus Cristo essa promessa, essa salvação, pela sua morte ali na cruz, nos trazendo vida e vida em abundância. Que todos os ouvintes possam mergulhar nessa graça, possa ter o perdão dos seus pecados, possa ter a salvação da sua alma, que é eterna, que é valiosa diante de Deus. É o que eu te peço, no nome precioso daquele que foi perfeito e é perfeito e nunca nele na sua vida habitou pecado. É no nome dele que oramos. Amém.